A Bíblia ensina que a morte de Jesus foi a parte do plano redentor de Deus. Mas os executores da crucificação foram os homens. Deus não pegou uma arma para matar Jesus, mas permitiu que ele fosse entregue às autoridades humanas. Deus entregou Jesus, mas não o matou diretamente. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, Deus deu seu Filho, o que indica uma entrega voluntária, não uma execução direta. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou Jesus, mas o entregou. Isso não significa que ele o matou, mas que permitiu a sua morte. Os homens foram os verdadeiros responsáveis pela morte de Jesus. A Bíblia deixa claro que a responsabilidade direta pela crucificação foi dos líderes judeus e dos romanos. Mateus capítulo 26, versículo 3 a 4. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e planejaram prender Jesus à traição e o matá-lo. Os líderes religiosos tramaram a morte de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 24 a 26. Pilatos lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O próprio povo judeu e os líderes assumiram a responsabilidade pela morte de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O texto diz claramente: ali o crucificaram, referindo-se aos soldados romanos. Atos capítulo 2, versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Pedro declara que os ouvintes judeus e romanos mataram Jesus. Atos capítulo 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. De novo, Pedro acusa os líderes judeus de matar Jesus. Jesus se entregou voluntariamente. Jesus não foi forçado à morte por Deus, mas se entregou voluntariamente para cumprir a redenção. João capítulo 10, versículo 17 a 18. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, e ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus não foi morto à força. Ele se entregou voluntariamente. Mateus capítulo 26, versículo 53 a 54. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele, neste momento, me poria à disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Mateus capítulo 26, versículos 53 a 54. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele, neste momento, me poria à disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Se Jesus quisesse, poderia impedir sua morte. Conclusão: Deus permitiu, mas os homens o mataram. Deus entregou Jesus para cumprir o plano de salvação, mas não o executou diretamente. Os líderes judeus e os romanos foram os verdadeiros responsáveis por sua morte. Jesus se entregou voluntariamente e poderia ter evitado a crucificação se quisesse. Portanto, a Bíblia não ensina que Deus matou seu filho, mas que os homens o crucificaram, cumprindo assim o plano divino de redenção. A Bíblia ensina que Deus entregou Jesus, mas não o matou, e que os homens, influenciados por Satanás, foram os responsáveis por sua crucificação. Além disso, há evidências bíblicas de que Satanás esperava que o Messias fosse um rei terreno, poderoso, o que levou a agir de forma equivocada. Deus entregou Jesus, mas não o matou. A entrega de Jesus faz parte do plano divino, mas ele foi morto pelas mãos dos homens. Versículo que mostra que Deus permitiu, mas não executou.
João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus, mas não o matou.